Existem lendas que, pelo seu impacto mundial, inspiraram os pesadelos de milhões ao redor do mundo. E a do Cavaleiro Sem Cabeça, a de Sleepy Hollow, não é exceção. Mas você sabia que ela é inspirada em um acontecimento real? Fique comigo e eu vou te contar a verdadeira história do morto-vivo que, durante séculos, ele tem sido visto cavalgando à noite, surpreendendo suas vítimas nas estradas desertas do campo. E nem pense em perder o final, prometo não te decepcionar, porque eu sou o documentalista. E este é o caso real por trás da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Primeiro, em um minuto você precisa saber. Durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, iniciada em 1775, o rei Jorge III da Grã-Bretanha contratou cerca de 30.000 soldados hessianos e de outros principados alemães para lutar contra os rebeldes coloniais. Por quê? Porque esses mercenários, provenientes do Landgraviato de Hesse-Kassel e com enorme fama de serem soldados disciplinados, bem armados e treinados, causavam temor entre seus inimigos. Especialmente as tropas de elite hessianas, chamadas Zagor, caçadores, homens rudes e extremamente violentos. Cavaleiros experientes recrutados das regiões frias e distantes das florestas da Alemanha. Mas a reputação de invencíveis dos hessianos foi superada pela inteligência de Washington, que na própria noite de Natal de 1776 cruzou com 2.400 homens o rio Delaware sob um frio mortal e depois surpreendeu as tropas hessianas a serviço dos britânicos. Isso não foi por acaso. Os soldados alemães contratados pelo rei Jorge III tinham um agente duplo em suas fileiras. O que ele disse ao coronel hessiano? Podem comemorar tranquilos, não se preocupem, que não falte álcool neste Natal. Me aproximei ao acampamento inimigo e as tropas de Washington estão debilitadas. Não vão nos atacar. Mas, como eu disse, esse espião na verdade trabalhava para os patriotas. E enquanto convencia o coronel Gesiano de que tudo estava em ordem, os 2.400 liderados por Washington já estavam se preparando para atacar. E na manhã seguinte, eles os surpreenderam, bêbados e confiantes demais. A vitória dos patriotas foi esmagadora no que ficou conhecido como a Batalha de Trenton. Mas a versão oficial esconde um detalhe muito particular, porque um Jäger gesiano não concordou nem um pouco em se render e tiveram que ir atrás dele. Deixá-lo escapar era impossível, porque o maldito tinha fama de cruel, feiticeiro e imortal. E isso, embora oculto, está bem documentado. Eu conto para vocês. O espião tinha dito a Washington antes da batalha: eu vou fazer meu trabalho. Os hessianos confiam em mim. Então, quando você chegar, poderá atacá-los sem resistência. Mas, pelo amor de Deus, faça um favor a si mesmo e às suas tropas. Ao tomarem a cidade, encontrem e matem um Jäger que parece vindo do inferno. Ele quase nunca desce do cavalo e fica sempre nos arredores. Vocês vão saber de quem estou falando assim que o virem. Por Cristo, eu juro que vocês vão saber de quem estou falando. Ele não está vestido como os outros. O desgraçado usa uma armadura antiga e se recusa a atirar com o fuzil raiado. Ele só carrega uma espada longa. Sua crueldade não tem limites e todos os outros gesianos o temem e veneram. Existem lendas sobre ele. Dizem que ele tem conhecimentos, que é um bruxo, que os alemães o recrutaram há centenas de anos e que ele esteve em todas as batalhas importantes de toda a Europa. Ele não recebe pagamento algum, só pede para levar as cabeças humanas, que o maldito corta ao passar com um único golpe. Eu as vi. Não estou mentindo para vocês. Ele tem centenas delas, centenas, incluindo mulheres e crianças.
Dizem que o nome dele é Johann von Heister-Johann, mas todos o chamam de Chafrista, o juiz afiado. Não deixem ele escapar, tem mais. Quando o capturarem, só existe uma maneira de matá-lo, não é? Os hessianos dizem que Chafrista e seu cavalo devem ser enterrados vivos em solo sagrado. Só assim? Mas Washington interrompeu dizendo: a pátria não tem tempo para superstições. E depois da vitória sobre os 1.400 hessianos em Trenton, os patriotas ocuparam a cidade por uma semana. Mas em uma carroça fedorenta, como disse o espião, os homens de Washington encontraram centenas de cabeças, algumas costuradas com penas, ervas e pedaços de papel com feitiços em alemão. Logo avistaram nos arredores o famoso Giga Chafrista. O desgraçado continuava montado em seu cavalo, esperando a noite cair para atacá-los. Eles enviaram um grupo de 20 homens atrás dele, todos voluntários, enfurecidos por terem visto aqueles crânios, entre os quais havia mulheres e crianças. Foi um colono chamado Conrad Patterson que escreveu em seu diário o que aconteceu naquela noite. Os prisioneiros hessianos o identificaram. O dono dessas cabeças é o Giga Chafrista, o cavaleiro infernal que vemos ao longe na névoa daquele inverno atroz. Parece saído de outros tempos, montado em um cavalo preto com uma armadura prateada. Eu poderia apostar que ele está rindo de nós. O plano é simples. Vamos atrás dele. 20 no total. Atiramos assim que ele ficou ao alcance. Algo estranho parecia acontecer. Ou todos erramos ou aquela coisa. E o cavalo dele? São fantasmas, porque não conseguimos derrubá-los. Ele investiu contra nós a galope, com uma espada na mão. Thomas e Barron colocaram suas baionetas à frente. Foi aí que percebi que ele estava certo. O desgraçado ria enquanto os decapitava ao passar e parou para espetar as cabeças na ponta da espada e guardá-las em um saco. Lá corremos com nossas baionetas como lanças e os atravessamos por todos os lados. O cavalo caiu ao lado dele. Juro por Deus que eu mesmo atravessei o crânio do Gesiano, mas ele continuava tentando se levantar. Nós o arrastamos pelas ruas como um troféu até a carroça. Gedionda... Já foi? Não morria. Gritava, rugia como um louco, mas não morria. Queríamos dar a ele um castigo exemplar pelo que tinha feito e o colocamos de joelhos diante de um dos nossos canhões. Nós o acendemos e... A bala decepou sua cabeça e pescoço. Todos comemoraram, menos eu. Percebi na hora que algo estava errado e, por precaução, segurei sua cabeça. Eu a cobri com sal, barro e panos e aguardei para levá-la ao padre Hawkins. Assim que eu voltar, entrego a ele. O padre saberá o que fazer. Naquela época, toda a América estava conectada por algumas poucas estradas reais, difíceis e perigosas. As que os britânicos construíram nos Estados Unidos da América e os portugueses e espanhóis ao sul. O restante eram apenas trilhas de cavalos, extremamente arriscadas de se percorrer, entre ataques de indígenas, assaltos de ladrões e animais selvagens. Sabe-se que o padre Hawkins recebeu a cabeça do cocheiro e tentou fugir com ela, fugindo por aqueles caminhos estreitos 5 anos depois, e nunca mais voltou a mencionar o assunto. Por que ele fugiu? Porque à noite algo estava cada vez mais perto, atacando e assassinando algo. Estava procurando por ela. É isso mesmo. Dezenas de testemunhas afirmam que um cavaleiro sem cabeça, montado em um cavalo preto, interceptou suas carruagens. Um dos poucos testemunhos escritos que ainda se conservam diz: tínhamos ouvido a lenda do cavaleiro sem cabeça e tudo aconteceu exatamente igual. Um pouco de névoa ao lado do caminho e assim que passamos começou a nos perseguir.
Meu marido atirou nela com o pistolão, mas o cavaleiro o decapitou. Meu filho Andrés, de apenas 14 anos, quis sair em auxílio do pai, mas a carruagem despencou, virou e o esmagou. Esse espectro do inferno voltou para pegar a cabeça do meu marido e se perdeu na escuridão, enquanto as meninas e eu gritávamos apavoradas. De acordo com minha pesquisa, Gefrexta foi originalmente um nobre e solitário especialista nas artes da guerra que gostava de atuar como caçador de fugitivos. Nos confins da floresta de Rangnive, Vilis, seu verdadeiro nome, Johann von Haste, aparece nos livros dos antigos tribunais. Lá pode-se ler o que um secretário escrevente registrou. O estranho von Haste. Ele se ofereceu novamente, como sempre, para ir pessoalmente atrás de um fugitivo. Neste caso, trata-se dos assassinos do menino Himmler, que fugiram na direção em que todos fogem para a floresta. O juiz confia nele, mesmo ele nunca trazendo os fugitivos vivos para o julgamento. Mas ali, na floresta, sem dúvida, ele deve ter encontrado um demônio peregrino. Aqueles que gostam de caminhar entre as árvores à noite e tentar aqueles que se aventuram sozinhos. Com certeza eles acabaram fazendo um pacto, o típico para obter poder, conhecimento e prolongar a vida. Por que tenho tanta certeza? Porque entre os livros com relatos da região alemã anteriores ao ano de 1700, há um onde é narrado um encontro. Embora com outro protagonista, no qual as exigências do demônio coincidem perfeitamente com o comportamento do cavaleiro sem cabeça. Escutem o que o livro diz. Eu, Wilfred, confesso que pequei contra nosso Senhor. Não tenho filhos nem esposa. A febre os levou. Ela tinha me tirado tudo. Cada coisa na casa me lembrava deles. Então, atormentado pela dor, comecei a caminhar direto para a floresta. Eu não pretendia parar, mas o frio da noite me obrigou a forçar a vista para distinguir as tênues luzes das fogueiras que ao longe mantêm acesas. Os desgraçados como eu que se escondem da dor entre as árvores. Ou talvez fossem criminosos, prestes a congelar. Já não importa. Ao lado do fogo havia água e comida. Apesar do cansaço, levei apenas um instante para perceber que algo estava errado. O único por perto era um velho magro e esfarrapado, incapaz de mover os troncos pesados que usou para a fogueira. Também uma emboscada. Mas eu estava enganado. O velho decrépito me disse: eu lhe dou as boas-vindas, você ainda é jovem. Não gostaria de ter o poder de ficar diante do túmulo dos seus filhos e da sua esposa e dizer: levantem-se, eu lhes ordeno e que eles voltem à vida. Deus não quer que você tenha esse conhecimento, mas nós, os demônios, bem, nós somos mais generosos. Confesso que chorei de alegria. Não me importei em trair o Altíssimo, só queria que eles voltassem da morte. Mas o desgraçado pediu algo em troca. Cabeças humanas. O tronco de uma árvore tinha 3 espadas e me tentou a escolher uma. Peguei a mais fina, pensei comigo mesmo. As florestas estão cheias de ladrões. Será que vou matar só os maus? Mas depois de surpreender o primeiro com a espada e levar a cabeça até o demônio, percebi que não precisava de apenas uma. O desgraçado ria às gargalhadas, mas cumpriu. Lemos os feitiços juntos. Adornei a cabeça com flores e cuspi nela, desenhando os símbolos que ele me ensinou. Senti o poder imediatamente. Fiquei mais forte e a névoa me obedecia. Matei 5 pessoas naquele primeiro ano, mas o poder de reviver minha família nunca veio. Sempre havia algo para aprender, sempre mais uma cabeça para cortar. Decapitei mais de 20 pessoas ao final do outono da Grande Lua.
Nessa época, alguns animais me obedeciam. O fogo não me queimava. As armas não me machucavam. E o demônio já não estava mais na fogueira, não era necessário. Porque eu ouvia sua voz à noite, dentro, na minha cabeça. Os sacerdotes armaram uma armadilha para mim. Me arrastaram com cavalos para fora da floresta e durante 3 dias praticaram rituais. Comigo. Ou com o que eu tenho dentro. Eu só queria reviver minha família e fui enganado. Os sacerdotes me obrigaram a confessar o nome dele. Fui possuído por Aures, um demônio antigo e solitário que gosta de transformar homens em monstros. Eu fui um deles. As crianças das aldeias vizinhas me chamavam de o Desolador, mas não sou o único desta região, nem o mais terrível. Então, por testemunhos como este, sabemos que o Cavaleiro Sem Cabeça, com certeza, fez um pacto com um demônio, talvez com o próprio Aures buscando o poder para ser imortal. E ele conseguiu. Só que uma parte do corpo dele foi tirada e ele não pode morrer, porque ainda está procurando por ela. Diversos ataques ocorreram até que, em 1820, o escritor Washington Irving publicou o conto A Lenda de Sleepy Hollow, inspirado nesse caso. Desde então, tornou-se quase impossível distinguir quais assassinatos eram realmente cometidos pelo Cavaleiro Sem Cabeça e quais eram de assassinos comuns que usavam o personagem como álibi. Por quê? Sim. A taxa de decapitações em estradas rurais cresceu exponencialmente. Os depoimentos de pessoas que o viram se multiplicaram por 100, em uma faixa que vai desde os campos dos Estados Unidos até as planícies da Patagônia, Argentina. Até hoje, há quem garanta tê-lo visto sempre montado em seu cavalo preto. E isso pode ser verdade. Sente o chamado de sua cabeça, aquela relíquia envolta em panos, barro e sal, que a igreja nunca mantém por mais de alguns meses no mesmo lugar. Eu sou o documentalista. E isso foi o caso real por trás da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.